amores e amoras, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior. Eu tinha pedido a vocês que fizessem os exercícios do 1 ao 7, das páginas 163 e 164, que foi quando a gente estava falando sobre os gêneros literários, correto? Então, olha só. Para fazer a correção comentada, que foi o método que eu escolhi para a aula de hoje, porque assim eu posso, à medida que for lendo o texto e corrigindo as atividades, eu posso ir tirando as dúvidas de vocês também, certo? Então vamos lá, o texto é de Lia Luft, diz assim: trabalhar e sofrer. O trabalho enobrece. É uma dessas frases feitas que a gente repete sem refletir no que significam. Feito reza automatizada. Outra é: a quem Deus ama, ele faz sofrer. Que fala de uma divindade cruel, fria, que não merecia uma vela acesa sequer. Sinto muito. Nem sempre trabalhar nos torna mais nobres. Nem sempre a dor nos deixa mais justos, mais generosos. O tempo para a contemplação da arte e da natureza, ou curtição dos afetos, por exemplo, deve enobrecer bem mais. Ser feliz, viver com alguma harmonia, há de nos tornar melhores do que a desgraça. A ilusão de que o trabalho e o sofrimento nos aperfeiçoam é uma ideia que deve ser reavaliada e certamente desmascarada. O trabalho tem de ser o primeiro dos nossos valores. Nos ensinaram, colocando à nossa frente, cartazes pintados que impedem que a gente enxergue além disso. Eu prefiro a velha dama esquecida num canto feito uma mala furada, que se chama ética. Palavra refinada para dizer o que está ao alcance de qualquer um de nós. Decência. Prefiro ao mito do trabalho como única salvação e da dor como cursinho de aperfeiçoamento pessoal. A realidade possível dos amores e dos valores que nos tornariam mais humanos, para que se trabalhe com mais força e ímpeto e se viva com mais esperança. O trabalho que dá valor ao ser humano e algum sentido à vida pode, por outro lado, deformar e destruir. O desprezo pela alegria e pelo lazer espalha-se entre muitos de nossos conceitos e nos sentimos culpados se não estamos em atividade, na cultura do corre-corre e da competência pela competência, do poder pelo poder, por mais tolo que ele seja. Assim como o sofrimento pode nos tornar amargos e até emocionalmente estéreis, o trabalho pode aviltar, humilhar, explorar e solapar qualquer dignidade, roubar nosso tempo, saúde e possibilidade de crescimento. Na verdade, o que enobrece é a responsabilidade que os deveres, incluindo os de trabalho, trazem consigo, o que nos podem tornar mais bondosos e tolerantes. Eventualmente, nasce do sofrimento, suportado com dignidade, quem sabe com estoicismo. Mas um ser humano decente é resultado de muito mais que isso, de genética da família, da sociedade em que está inserido, da sorte ou do azar, e de escolhas pessoais. Essa a gente costuma esquecer. Queixar-se é tão mais fácil. Quanto tempo o meu trabalho, se é que temos escolha, pois a maioria de nós dá graças a Deus se consegue trabalhar por um salário vil, que me permite para lazer, ou que eu de verdade quero, se é que paro para refletir sobre isso? Quanto tempo eu me dou para viver? Quanto sobra para meu crescimento pessoal, para tentar observar o mundo e descobrir meu lugar nele, por menor que seja, ou para entender minha cultura e minha gente, para amar minha família? E se o luxo desse tempo existe, eu o emprego para ser, para viver, ou para correr atrás de mais um trabalho a fim de pagar dívidas nem sempre necessárias? Ou apenas não me sinto bem ficando sem atividade? Tenho que me agitar sem vontade, rir sem alegria, gritar sem entusiasmo, correr na esteira além do indispensável para me manter sadio, vagar pelos shoppings quando não tenho a fazer ali e já comprei todo o possível, muito mais do que preciso, no maior número de prestações que me ofereceram? E quando tenho um momento de alegria, curto isso ou me preocupo? Algo deve estar errado?
Servos de uma culpa generalizada, fabricamos caprichosamente cada elo do círculo infernal da nossa infelicidade e alienação. Essas frases feitas, das quais aqui citei, só duas podem parecer banais. Até rimos delas, quando alguém nos leva a refletir a respeito. Mas, na verdade, são instrumentos de dominação de mentes. Sofra e não se queixe, não se poupe, não se dê folga. Mate-se trabalhando. Seja humilde, seja pobre. Sofrer é nosso destino. Darás à luz com dor e todo o resto da tola e desumana lavagem cerebral de muitos séculos que a gente, em geral, nem questiona mais. Então, na verdade, esse texto de Lia Luft é uma crônica que traz toda essa reflexão sobre o trabalho, né? Sobre as questões. E aí ela fala trabalhar e sofrer. Então, Lia Luft é uma escritora brasileira que tinha uma característica muito grande nos seus contos e nas suas crônicas, trazer esse caráter reflexivo, convidar o leitor a pensar, a repensar nas suas questões do dia a dia. Igual fala, por exemplo, do trabalho. Somos escravos do trabalho? Nós escolhemos essa função? Estamos satisfeitos com elas? Estamos satisfeitos com aquilo que ganhamos? Ou estamos sempre querendo ganhar mais? Qual é o meu conceito sobre o trabalho? Ele é equilibrado ou ele é exagerado? Trabalho porque gosto, trabalho porque preciso ou sou escravo dessa função? Então, são questionamentos assim que a Lia Luft apresenta no texto dela, tá bom? Desculpa pelo cansaço, é que eu tô com asma. Número 1. Marque a alternativa que expressa o objetivo do texto. Trabalhar e sofrer, de Lia Luft. Então, eu acabei de dar a resposta, né? A resposta correta é a letra C. A alternativa, o objetivo desse texto é refletir sobre a relação entre o trabalho e o sofrimento causado por essa atividade. Então, número 1, letra C de coração, tá bom? Número 2. Por qual das palavras abaixo podemos trocar a palavra ética do segundo parágrafo sem perda do significado global do texto? Então, se vocês tiveram dificuldade em fazer esse exercício, bastava ir num dicionário de sinônimos, digitar na internet sinônimo da palavra ética. Ia aparecer vários sinônimos e você poderia escolher um que coubesse melhor dentro daquela significação. Tá bom? Ética pode ser questão de moral, por exemplo. Ética pode ser questão de comportamento. Então, na número 2, qual palavra poderia substituir o termo ética? A resposta correta seria a compostura. Compostura é de comportamento mesmo, sabe, a minha compostura, o meu comportamento condizente, ou a minha ética profissional. Ok? Então, são sinônimos nesse contexto. Resposta correta, B de Brasil. Número 3. Marque a alternativa que completa satisfatoriamente o verbo prefiro no segundo parágrafo. Isso é, o seu objeto direto. Olha aí uma atividade de língua portuguesa aparecendo na literatura, né? Então, vocês tinham que marcar qual era o objeto ou qual era o complemento do verbo prefiro lá no segundo parágrafo do texto. E a resposta correta era letra D. Prefiro a realidade possível dos amores e dos valores que nos tornariam mais humanos. Ah, Lica, por que tem uma atividade de português no exercício de literatura? Calma, é compreensão textual. A resposta está no texto. É só voltar no segundo parágrafo, procurar o verbo prefiro e ver a que termo ele se refere, ou a que expressão. E ele se refere a essa sentença, da letra D de dado. A realidade possível dos amores e dos valores que nos tornariam mais humanos. Ok? Simples assim, meus amores. Número 4. O que se compreende por instrumento de dominação de mentes, de que se fala no texto? A resposta correta é a letra A. O trabalho enobrece
E a quem Deus ama, ele faz sofrer. Então as pessoas, elas colocam esses dois conceitos na mente. O trabalho enobrece o homem, então por isso eu preciso trabalhar. E ainda que eu esteja sofrendo, ainda que esse trabalho produza frutos dolorosos em mim, eu preciso continuar, porque fala que Deus ama as pessoas que Deus ama, ele faz sofrer. Então, essas duas sentenças ou essas duas ideologias escraviza o ser humano a trabalhar sem reclamar. Então, ele não vê novas possibilidades, ele aceita essa condição de um trabalho que provoca dor e fica nela, porque a mente dele foi dominada, né, por essas duas ideologias. Se estão certos ou errados, depende do ponto de vista de cada um. É uma questão argumentativa, né? Depende da ótica pela qual você avalia essas informações. Então, a resposta correta da número 4, letra A de amor. Número 5. E se o luxo desse tempo existe, eu o emprego para ser, para viver, ou para correr atrás de mais um trabalho a fim de pagar dívidas nem sempre necessárias. Essa parte do texto indica o quê? Ela está dando uma ideia de condição, de concessão, de conclusão, de hipótese, que significa de possibilidade, ou de finalização. Então, a resposta correta da número 5 é a letra C, é uma possibilidade. A possibilidade é a seguinte: se o meu trabalho já dá para pagar as minhas contas, será que eu me contento com isso? Ou eu procuro um novo trabalho para pagar as contas extras que eu faço, um consumismo desnecessário? Eu me faço escravo do trabalho por vontade própria. Então, é uma possibilidade, ok? Então, ali nós temos a resposta letra D de dado. Número 6, página 164. Quando a autora usa a expressão "o trabalho enobrece" no início do texto e discorre sobre esse termo em seu desenvolvimento, ela quis dar a essa frase um sentido de quê? De medo, de responsabilidade, de ironia, competência ou riqueza? Resposta correta? Ironia, uma figura de linguagem, né? Ela fala lá, o trabalho enobrece, e o resto do texto inteirinho ela fala que o trabalho provoca sofrimento e dor. Então, ela ironiza essa fala dela. Quando ela diz que o trabalho enobrece, não é tão bem assim, exatamente assim, não. Vem cá, vamos raciocinar. E aí ela convida o leitor a esse raciocínio durante o decorrer do texto dela. Número 6, resposta correta, letra C. Beleza? Próximo. Qual é o gênero a que esse texto pertence? Ele é um relatório? Ele é um artigo de opinião? Ele é uma redação? É uma descrição científica ou é um fichamento? Bom, esse texto é um artigo de opinião. É a autora falando, ela escreveu para falar sobre o que ela pensa. São os pensamentos dela, o raciocínio dela em relação a essa temática. Então, ok? E por que nós podemos ter certeza disso? Porque lá fala de onde esse texto foi tirado. Ó. Foi tirado de uma revista, da revista Veja, edição 2148, ano 40, não dá para ler, tá apagado. Em janeiro de 2010. Então, assim, a revista estava trabalhando essa temática e a Lia Luft sentiu na necessidade de escrever um artigo expressando a sua opinião sobre o assunto, e aí ela fez. Esse artigo tem um caráter reflexivo, por isso ele aproxima-se bastante do gênero textual que é a crônica, tá bom? Então, a resposta correta da número 7 é a letra B de Brasil, artigo de opinião. Perfeito? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem no WhatsApp, no privado ou no grupo, como vocês preferirem, tá ok? Mesmo que seja fora do meu horário de plantão, eu estou disponível para responder vocês. Eu vou pedir que vocês só façam a leitura por conta própria do assunto 2 da apostila, porque vai ser esse assunto que nós vamos tratar na nossa próxima aulinha da semana que vem.
No mais é isso. Beijos no coração. Espero que estejam todos bem e se cuidem. Tô com saudade de vocês. Beijo, beijo. Obrigada pela atenção.